Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Na Trilha da Pesquisa Científica. E o episódio de hoje será: o que fazer em uma entrevista ou uma dinâmica de grupo para a pós-graduação? Existem muitos processos seletivos que possuem duas etapas: uma de uma prova objetiva e outra de entrevista e dinâmica de grupo. Dentro dessas etapas, podem estar compreendendo não somente os cursos de lato sensu, mas também os distritos sensus. Nas fases aonde existe a possibilidade do candidato fazer uma prova objetiva e depois dessa prova objetiva, se ele passar, ele vai para a entrevista, ou existe também a possibilidade deste candidato ir direto para a entrevista e aí o resultado tanto da prova quanto dessa entrevista vão ser somados para poder dar uma classificação final. Pode ter ainda dois tipos de formatos de entrevista. As entrevistas que são presenciais, que são as grandes maiorias, tirando esta época de pandemia, mas as online, por conta da pandemia, estão cada vez mais populares. Então, este candidato, ele deve se preparar para estas duas modalidades. Também pode ter ainda dois tipos de avaliadores. Aquele avaliador que é um avaliador único, que pode ser um recrutador, ou também pode ser conduzido por uma banca julgadora, aonde dentro dessa banca julgadora ela pode ser composta de profissionais que fazem parte naquele departamento e que cada um vai analisar um ponto daquele candidato. Quando nós falamos das entrevistas, nós temos algumas dicas que são muito importantes para o candidato, seja na modalidade presencial ou online. A primeira delas é a pontualidade. Se no seu edital está escrito que a sua entrevista vai ser às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, a entrevista ela deve começar. Então, aquele candidato, ele deve estar disponível com um período hábil anterior. Por exemplo, estar no local por volta mais ou menos de 7:30 da manhã, até para que não haja nenhum tipo de imprevisto e que impeça ou atrase a chegada daquele profissional na entrevista. Se ele vai fazer uma entrevista, por exemplo, online, o online também ele deve entrar antes. E aí pode ter algum risco de quando o candidato ele conseguir entrar, ficar parecendo que ele precisa ainda de aprovação para que alguém aceite ele entrar dentro daquele ambiente virtual. Porém, você consegue dar um print na tela e mostrar que você estava aguardando. Existe, claro, nós sabemos que a variação ou a instabilidade dos sinais da internet, elas acabam sendo um grande impeditivo em diversas regiões aqui do nosso país. Então, cuidado para que esses empecilhos não atrase e não coloque o item pontualidade, que com certeza será avaliado para aquele candidato na sua entrevista, não coloque esse ponto como algo já negativo dentro da sua entrevista. Bom, outras regrinhas básicas para uma entrevista se chama dress code, ou o que ela quer dizer, código de vestimenta. E esse código de vestimenta nada mais é do que uma roupa adequada que aquele profissional ele deve se apresentar durante a sua entrevista. Seja ela, mais uma vez, em formato online ou em formato presencial. No formato presencial, temos que tomar alguns tipos de cuidados com algumas roupas para que elas não sejam mais chamativas do que deveriam ser, que é o quê? A primeira impressão é a que fica. E aqueles recrutadores ou a banca recrutadora
com certeza, ela vai estar observando cada candidato desde o momento que ele adentrar até aquela sala até o momento que ele vai sair. Então, o que existe algumas regrinhas básicas? Primeiro, nunca, mais nunca, impreterivelmente, não apareça de jaleco em uma entrevista. Esta é uma regrinha básica. Segundo, se vocês são meninos, os meninos, eles possuem até uma maior facilidade de se portar de forma adequada com relação à vestimenta. Então, pode sim utilizar calça jeans, tênis, mas as camisas, elas devem ser camisas mais fechadas, nunca utilizar camisas regatas, nunca ir com camisas de time. Isso em hipótese alguma. E não pega muito bem, mesmo nós sendo um país tropical, que aquele candidato se apresente de bermuda. Uma outra orientação para os meninos é com relação ao que? A aparência da barba. Na atualidade, a utilização de barbas, ela está na moda. Mas aquele candidato, para que tenha uma barba da moda, deve ser de que forma? Uma barba bem feita, uma barba aparada e que dê uma impressão boa daquele candidato. Para as meninas, nós devemos tomar mais cuidados ainda. E aí, primeiro, com relação à roupa, que essa roupa não seja transparente, não tenha decote, não seja justa para marcar a questão do seu corpo. Com relação a sapatos, pode-se utilizar, às vezes, sandálias. Mas se vocês vão fazer uma entrevista para entrar numa pós-graduação hospitalar, o ambiente hospitalar, ele não permite que aquele candidato utilize um sapato aberto por conta de infecção e para que ele tenha uma segurança daquele local de trabalho. Então, já vá se portando de uma forma adequada e não utilize sandálias, às vezes, numa entrevista de pós-graduação que seja dentro do ambiente hospitalar. Cuidado também com os sapatos com salto muito alto. Por quê? O salto muito alto, ele não é para um candidato da área da saúde. Como ele vai conseguir ter uma mobilidade maior, mesmo que seja num ambiente de entrevista? Então, utilize um salto médio e cuidado com os brincos muito grandes e também as unhas muito compridas. As meninas podem ter uma unha mais comprida, mas nós sabemos que a gente utiliza a nossa habilidade manual. Então, tomem cuidado com esses cuidados para que vocês não acabem tendo uma má impressão ou passando uma má impressão para o recrutador de uma forma que realmente talvez vocês não sejam. Um outro ponto é a questão da comunicação de uma forma adequada. Nós sabemos que o grande problema da humanidade são os ruídos de comunicação. Eu falo uma coisa, vocês entendem de uma outra forma. Ainda mais quando nós estamos agora falando sobre uma comunicação online. Cuidado para que vocês não utilizem palavreados como gírias ou palavras que acabam não sendo muito coloquiais. Dentro de uma entrevista, aquele recrutador, ele vai querer saber como que é o perfil comportamental de um candidato. Então, mesmo que vocês tenham o costume, a forma de tentar de falar gírias dentro de uma entrevista, cuidado com estas manias. Uma outra coisa é que dentro de uma entrevista não precisa ir com um texto decorado. O texto decorado, ele não vai mostrar uma naturalidade que aquele candidato deve ter. Na entrevista, o recrutador, ele quer que você conte a sua trajetória, que você demonstre como que você é como pessoa. Claro que às vezes a comunicação vai depender do quê? Da forma como aquela pessoa se comporta, que vai ser o perfil comportamental que ela vai estar apresentando. Existem pessoas mais extrovertidas, existem pessoas mais introvertidas. O nervosismo, ele é normal,
poder estar sendo avaliado faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, mas cuidado para que esse nervosismo ele não te atrapalhe. Dentro de uma entrevista, aquele recrutador, ele só quer saber se você possui alguns requisitos básicos, não somente de parte técnica, mas também de parte comportamental, que eles estão procurando para preencher ou uma vaga profissional ou para que você entre dentro de uma vaga de pós-graduação. Se vocês estiverem fazendo a entrevista num ambiente remoto, pode dar uma sensação de tranquilidade maior. Afinal de contas, vocês estão no espaço de vocês e isso vai passar uma segurança. Mas algumas regras devem ser seguidas da mesma forma que o presencial. A pontualidade, a vestimenta e a comunicação, ela deve seguir os mesmos padrões se for no ambiente real ou no ambiente remoto, ou real não, né? O presencial, ou no ambiente remoto. A única coisa é que se for um ambiente remoto, que vocês consigam se preparar e se organizar para aquele momento da entrevista. Então, tente achar um ambiente dentro da sua casa com uma iluminação boa, que não tenha tantos ruídos, que o sinal da internet seja de forma adequada e que você avise os seus familiares que aquele momento é um momento muito importante para vocês. Pois aqueles recrutadores, a banca julgadora, ela vai estar ali para que você conte o motivo que você quer entrar dentro de um mestrado, dentro de uma especialização, ou até mesmo para conseguir uma vaga de emprego. Então, cuidado com os bichinhos, cuidado com a falação ao lado. Tente estar num ambiente mais tranquilo para que vocês não precisem ficar disputando a atenção com o recrutador e com os ruídos que estão acontecendo em paralelo. A tranquilidade, ela não é somente uma característica do ambiente, mas deve ser para vocês. Se mantenham tranquilos. É claro que estar sendo avaliado e poder querer mostrar o máximo para entrar dentro de uma vaga, afinal de contas, muitas vagas vão mudar a vida e a carreira profissional de vocês. Então, quando a gente almeja muito um objetivo, dá aquele friozinho na barriga e a gente fica um pouco mais nervoso. Mas tente se manter o mais tranquilo possível. Afinal de contas, se você está bem preparado, se você está seguindo todas essas regrinhas que eu passei para vocês, e vocês também assistiram a outra aula que eu dei e eu falei do currículo, vocês com certeza estão se preparando para aquele momento da entrevista. E é hora de vocês contarem a carreira profissional de vocês. Nada melhor do que vocês para poder contar o que vocês fizeram na graduação, que cursos que foram realizados, se fez algum tipo de estágio extracurricular, monitorias, iniciações científicas, com certeza isso não precisa ser treinado. Isso é simplesmente ser contado para os recrutadores. E desta forma, uma outra regra extremamente básica é a sinceridade. Não adianta falar que você fez um estágio ou possui uma determinada experiência se realmente isso não aconteceu. Por quê? Se vocês vão apresentar uma documentação ou no próprio edital de recrutamento, ele constar que você tem que apresentar aquele certificado, se você não tem um determinado certificado, não adianta falar que você esqueceu e depois você apresenta. Não, não vai ser contabilizado. Então, use da sinceridade. Se você esqueceu realmente e não colocou, você vai pagar por esse ônus de não ter essa pontuação. Agora, coloque somente coisas que realmente vocês possam comprovar. E principalmente sobre a questão do idioma.
o idioma, ele é algo muito importante para que vocês sejam sinceros, não somente com os recrutadores, mas consigo mesmo, para que se vocês não possuírem uma determinada categoria, vocês possam ir atrás e preencher essa lacuna para que vocês consigam realmente estar preparado para uma entrevista numa segunda língua, se isso vocês conseguirem ter a oportunidade. Bom, a dinâmica de grupo, ela vai ser uma outra etapa que pode estar incluída dentro desse processo seletivo. Essa dinâmica de grupo, ela vai ser principalmente para aquele recrutador e a banca jogadora, ela possuir fazer o quê? Uma observação comportamental desse candidato. Através de atividades que vão ser específicas, o recrutador ele vai conseguir entender qual que vai ser o perfil comportamental que aquele candidato ele vai estar apresentando. Nós não conseguimos encenar e fazer um tipo de uma forma que nós não somos. Eu sou uma pessoa, você já deve ter percebido, que eu gesticulo bastante, eu tento falar mais, eu sou uma pessoa mais comunicativa. Se eu tentar me passar por uma pessoa que seja de um outro perfil comportamental, com certeza eu não vou conseguir levar isso por diante durante muito tempo. E vai parecer muito que uma coisa engessada, não vai parecer natural. Algumas dinâmicas de grupo, elas podem ser ofertadas como a resolução, por exemplo, de caso clínico. O caso clínico, ele vai ser apresentado e na dinâmica de grupo vai ser exposto para que cada membro que está compondo aquele grupo, ele tenha a oportunidade de poder participar. Nesta dinâmica, vai ser importante porque a gente vai conseguir observar se aquele candidato ele vai conseguir ter a iniciativa de querer começar a falar uma determinada pergunta que for feita, ou se aquele candidato vai conseguir deixar outro colega também se explanar e não acabar se interpondo. A gente vai perceber também, dentro de uma dinâmica de grupo de um caso clínico, se aquele candidato, ele vai ficar mais omisso, e aí aquela omissão vai ser porque ele não sabe do conteúdo teórico, ou porque ele vai estar muito mais retraído. A linguagem corporal, ela vai demonstrar muito isso. Nós sabemos que quando a gente acaba se fechando com braços mais cruzados, ou se a gente não consegue olhar para o recrutador, é porque alguma coisa está nos incomodando. Agora, se caso a gente ainda tenha um friozinho na barriga, fique um pouco inseguro e tente ver se um colega responde primeiro para depois eu responder, isso às vezes acaba sendo normal, mas também vai ser observado pelo recrutador. A exposição também de situações cotidianas do local do trabalho é uma outra forma de ter uma dinâmica de grupo, porque desta forma vai ser colocado algumas exposições e verificar se aquele candidato vai conseguir ser um indivíduo que vai ter resoluções de problemas de alta complexidade. Isso nós sabemos que no ambiente da nossa profissão acontece demais. Qual que vai ser o perfil de tomada de decisão? O trabalho em equipe vai ser levado em consideração e se aquele candidato possui uma proatividade. Essas 4 habilidades, elas vão ser observadas pelo recrutador com muito bons olhos. E se caso vocês não possuam algum tipo de habilidade dessa, é possível treinar. A resolução de problemas de alta complexidade, com certeza, vocês têm uma capacidade mais técnica. Quando a gente tem a possibilidade e o conhecimento de uma determinada coisa, com certeza se torna muito mais natural para que a gente consiga resolver determinado problema. O trabalho em equipe é algo também a ser trabalhado. Existem pessoas que são mais individualistas, mas se você vai trabalhar junto de uma equipe multidisciplinar, não tem como. Você tem que saber dividir e trabalhar não somente a multidisciplinaridade, que é as diversas áreas,
mas também a interdisciplinaridade, que é eu tentar fazer uma determinada coisa dentro de outra área e deixar espaço para que outro profissional também consiga adentrar na minha área. Nessas dinâmicas de grupo, é possível que esses recrutadores eles consigam ver os perfis de cada candidato. E aí, nós vamos ter 4 perfis comportamentais. Dentro desses 4 perfis comportamentais, não quer dizer que um se sobreponha sobre o outro, mas cada indivíduo ele possui as suas particularidades. E aí, a gente vai começar a falar sobre cada um agora. Nós temos pessoas que são mais comunicativas, e aí o seu perfil vai ser de comunicadores. Quais são essas características que esse profissional ele possui? São pessoas mais extrovertidas, falantes, elas têm uma maleabilidade muito maior e são pessoas muito ativas, com um vigor físico muito grande. Do que elas gostam? De locais que não tenham muita rotina, que elas possuem uma autonomia maior e que elas possam trabalhar em equipe, porque vai dar um dinamismo. Mas qual que é a grande dificuldade deste perfil comportamental? Quando tem um local que tem uma rigidez muito maior de cumprimentos de regras, ou algo que não tenha tanto dinamismo, que seja um trabalho mais repetitivo e que se torne monótono, ou, por exemplo, em alguns locais que tenham uma falta de reconhecimento. Este perfil, ele gosta sempre de ter o reconhecimento das suas atividades realizadas. O perfil analista vai ser aquelas pessoas que vão ter uma personalidade o quê? Mais detalhistas, mais precisos. Mas para isso, eles vão ser pessoas mais cautelosas e muito mais críticas dentro do seu ambiente de trabalho. Do que eles gostam? Eles gostam de perfeição, de métodos que tenham uma metodologia para se realizar uma determinada tarefa e que tenha, para ele poder executar o seu trabalho de uma forma mais adequada, tem que ter o quê? Ambientes muito mais calmos. E aí, do que eles acabam não gostando? De locais que têm pressão, que precisam de ter metas e que dessa forma não tem garantias e vai produzir um ambiente maior de insegurança. Os executores são aqueles ativos, competitivos, pessoas extremamente otimistas e com muito dinamismo. Eles gostam de desafios, possuem um perfil maior de liderança e adoram assumir riscos. Mas naqueles ambientes que não têm um processo dinâmico ou que eles não têm uma autonomia, causa um desconforto tremendo para esse tipo de perfil comportamental. Já os planejadores são aquelas pessoas bem mais calmas, que vão fazer as coisas muito mais prudentes e que ele tem um autocontrole de todo passo e de tudo que ele executa. Ele gosta de rotina, de planejamento e de se pôr como auxiliar sempre os outros a realizar uma determinada atividade. Mas ele não gosta de lugares que não tenham uma disciplina ou que não tenha previsões. E aí, com todos esses perfis comportamentais, para que a gente possa analisar, não tem como aquele candidato achar que ele vai se adequar ao perfil que aquele local está procurando. É impossível saber. Dessa forma, o que a gente mais preconiza é que você seja sincero, haja com a naturalidade. Não tente se colocar num perfil que você não é. Existem locais que vão absorver os 4 tipos de perfis comportamentais. Se aquele lugar não te absorveu por você ter um perfil de uma determinada forma, não importa, aquele local não iria te extrair a melhor essência que você poderia dar. Então, dessa forma, não existe um padrão que uma determinada especialização, um mestrado ou um doutorado, ele vai exigir. Os recrutadores, ele quer, além de uma capacidade técnica de um profissional,
um ser humano dentro da sua equipe, uma pessoa que possa agregar não somente a capacidade de execução de uma determinada técnica, mas que ele possa levar humanidade, humanização para aquele determinado setor. Somos profissionais da saúde e assim nós temos que ter a nossa sensibilidade sempre. Dessa forma, eu me despeço aqui de vocês. Eu espero encontrar vocês numa outra oportunidade. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.